Oi, o meu nome é Laura e eu decidi mudar de vida. Se você é novo aqui, eu te convido a me seguir para acompanhar as próximas postagens, os próximos vídeos, que eu pretendo postar bastante aqui, falando sobre coisas que motivam a mudança. E com isso eu espero cada vez mais a me motivar a buscar por essa minha mudança pessoal, que eu tanto quero, tanto espero, e motivar você também a buscar a sua própria mudança para que você tenha uma vida melhor. Bom, o vídeo de hoje é sobre uma coisa muito específica, mas que tem muito a ver com a minha busca pela mudança. Pra quem me segue no Instagram, sabe que eu fiz uma viagem longa esses dias. Foi um bate-volta muito cansativo. Eu saí aqui da minha cidade numa segunda-feira de manhã, umas 5h30 mais ou menos. Se eu fosse seguir o trajeto sem parar, a viagem demoraria umas 8 horas e 40 minutos mais ou menos. Acabou demorando 12 horas, né? Porque a gente precisa parar pra ir no banheiro, pra poder comer, essas coisas assim, normais. Então foi uma viagem muito longa, porque eu fui na segunda e retornei na quarta-feira. Mas foi uma viagem com um propósito muito único, assim, muito importante pra mim. Então tá valendo a pena toda a dor nas costas que eu tô sentindo de ficar sentada no carro e tá tudo certo. No finalzinho de no finalzinho de julho, eu fiquei sabendo sobre a existência de uma senhora, o que me impressionou muito, porque é uma coisa muito absurda para eu não ter dado notícia disso antes. Bom, as pessoas que foram comigo, né, minha família, meus familiares e meu namorado, ninguém sabia da existência dessa pessoa, e ficamos sabendo ali no finalzinho de julho. Se confundo os dois, tá tudo certo. E aí a gente ficou super empolgado, porque era sobre uma médium que trabalhava com materialização de objetos. Para quem não sabe, existem vários tipos de mediunidade, tipo, como, né, por exemplo, a clareaudiência, clarividência, psicografia, entre tantos outros. E entre esses outros está a mediunidade de efeitos físicos. Bom, aí descobrimos essa moça que trabalhava com materialização de objetos por meio do algodão. E aí, né, gente, muito insano, a gente muito curioso, né, eu e meu namorado, principalmente meu namorado, que ele é curioso, fomos lá ver qual que era, experienciar isso de perto. E foi muito doido, que eu não sei nem por onde que eu começo essa história. Mas, primeiro de tudo, eu quero dizer que aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência, sobre as coisas que eu espero alcançar, né, desenvolver daqui pra frente, depois dessa minha experiência, mas também vou dar algumas informações sobre como funciona, para caso você tenha interesse em ir lá depois. Até porque quando eu fiquei sabendo sobre essa moça, que hoje é uma senhora, eu não consegui muitas informações na internet sobre como funcionava o trabalho dela, sobre como a gente fazia para participar e tudo mais. Tanto é que fomos meio às cegas. A gente tinha uma informação básica de uma pessoa conhecida nossa que já tinha ido. Aliás, ficamos sabendo sobre a existência dessa senhora através desse conhecido. E aí a gente tinha uma informação básica, mas meio por alto também. E aí a gente teve que chegar lá e descobrir todo o processo. Então, vou falar sobre como foi a minha experiência, das coisas que eu espero conseguir depois de ter ido lá, mas também vou dar essas informações para caso você queira ir também. Então, vamos começar o vídeo. Essa senhora tem um nome muito específico, que eu até preciso de uma cola, porque eu não consigo gravar o nome dela, e essa senhora se chama Edelarzil, isso. A senhora é muito simpática. Com certeza a pessoa mais simpática que encontramos lá, porque assim, como fomos a primeira vez, a gente precisava de bastante informação e a gente não estava conseguindo as informações. O pessoal lá acho que já está muito acostumado com acontecimentos sobrenaturais, não é mesmo? E eu acho que eles ficam meio de saco cheio, assim, porque é muita gente. Lá, se eu não me engano, é isso mesmo. Lá funciona de segunda a quinta. E vai excursão e tudo mais. E um povo que é muito curioso, tipo eu. Então o pessoal lá já parecia que tava meio de saco cheio e não queria dar muitas informações, né? Não era muito de conversinha assim, dava as informações meio por cima. Essa senhora aqui de longe era a pessoa mais simpática e amorzinho que tinha lá. Bom, então hoje vamos falar sobre a materialização de objetos, que é algo que parece surreal demais. E, meus queridos, é mesmo surreal. Essa mulher, ela trabalha com a materialização desses objetos no intuito de materializar as coisas que estão dificultando algumas áreas da sua vida, vamos dizer assim. Então, ela coloca para fora objetos, né, formatos de coisas, objetos mesmo, animais também,
coisas que vão representar essa dificuldade na sua vida. Gente, eu não imaginava que ia ser tão difícil gravar esse vídeo, de verdade. Nesse trabalho que ela faz lá, ela vai tirar, né, nessa materialização, coisas que você mesmo coloca na sua vida como uma dificuldade, coisas que você mesmo cria pelas suas crenças, pela repetição das mesmas coisas, então pela ênfase que você dá em alguns problemas, isso acaba gerando bloqueios na sua vida emocional, na sua vida espiritual, profissional, etc. Então ali ela vai materializar essas coisas que estão te atrapalhando e, como eu disse, né, podem ser coisas que você mesmo coloca na sua vida como obstáculo ou pode ser trabalho que outras pessoas fizeram para você. E pasmem, tem muita gente querendo o mal de todo mundo nessa vida, entendeu? Essa que é a verdade. Então, trabalhos intencionados e trabalhos não intencionados. O trabalho intencionado é quando a pessoa vai lá com os objetinhos dela, faz ali o ritual dela, intencionando o mal a você. Então, ela foi lá, pegou as coisinhas dela e fez o trabalho para você. O trabalho não intencionado é quando a pessoa está simplesmente vivendo e te desejando mal durante a vivência dela nessa terra. E isso acontece muito, gente, infelizmente. A maioria das pessoas tem inveja das outras, às vezes nem sabem o motivo, às vezes nem sabem que tem essa inveja, mas estão ali inconscientemente, às vezes conscientemente, desejando o nosso mal. E é isso. E tá tudo certo, a gente tem que lidar com isso, e já que a gente tem a oportunidade de se livrar dessas coisas, a gente tem que se livrar mesmo. Então, essa senhora abençoadíssima trabalha com isso. Ela vai fazer a materialização dessas coisas que estão te impedindo de ter uma vida mais fluida, de seguir com a sua vida, de alcançar as coisas que você quer alcançar. Então, ela materializa esses objetos. E aí depois você vai fazer um processo de oração ali que dura 13 dias para desmaterializar, ou seja, para se desvincular dessas coisas. Muito doido, não é mesmo? Muito doido. E aí o que acontece? A gente foi lá numa segunda-feira, a gente chegou, era umas 4 horas da tarde, pegamos, colocamos nosso nome num caderno para guardar uma senha para ser atendido no próximo dia. No próximo dia, fomos lá, chegamos lá, eram umas 8h30 mais ou menos, e aí começou todo o processo que eu vou explicar daqui mais um pouquinho. Ficamos lá e passamos por esse atendimento mais ou menos umas 2 horas da tarde. E aí o que acontece? A criatura aqui, Laura, esqueceu o óculos no carro. Eu decidi descansar um pouco no carro até esperar que essa senhora chegasse. Meu óculos estava muito embaçado, esqueci no carro, só que eu já tinha previsto que eu ia fazer essa burrada. Chegando lá na sala, a gente, são vários banquinhos, né? A gente se senta ali nos banquinhos para aguardar a vez de ser atendido. Eu não estava enxergando nada, né? 10 passos da minha frente já é muito longe. Na verdade, ali era, sei lá, uns 5 e eu já não estava enxergando nada. Porém, as pessoas que estavam comigo enxergam muito bem e viram coisas bizarras que até confortaram a gente quando a gente foi fazer a nossa própria tiragem. E aí, o que acontece? Nesse processo, é uma coisa muito doida, porque ela faz uma oração que é muito bonita, dá muita vontade de chorar, o lugar ele é muito gostoso, essa salinha assim, você se sente acolhido, ela vai falando algumas coisas, e aquilo pra mim me tocou muito, lembro disso, dá vontade de chorar. E aí começou o trabalho ali de materialização, eu sem enxergar nada, tava enxergando uns negócios meio esquisitos, né? Achei que eu tinha visto uma ave sair do negócio, depois comprovei que realmente tinha saído uma ave. Mas as pessoas que estavam comigo falaram que viram um sapato, rato, coisas assim, animais mortos, né? Tipo a ave mesmo. Umas coisas bem pesadas, assim. E na nossa tiragem saiu bastante coisa pesada também, mas não tinha animal morto, né? Isso daí já é uma conquista, eu acredito. As pessoas que estavam comigo passaram primeiro e eu fiquei sozinha ali na sala, né, com as outras 30 pessoas desconhecidas, que eu também não queria saber quem eram, não estava me interessando por isso. Então as pessoas que estavam comigo saíram e eu fiquei para ser atendida. Nesse momento que eu fiquei para ser atendida, o algodão que estava na peneira já estava acabando e ele ia ser substituído. Então as coisas que saíram para mim tava bem ali no fundinho da peneira, então ela virou a peneira e jogou as coisinhas ali, porque ela materializa as coisas, ela pega, coloca no jornal, o jornal é embrulhado, e aí colocado dentro dessa sacola. Sua sacola tá com uma identificação para você saber que aquilo ali é seu.
Então, eu vi esse processo do algodão ser retirado, só tinha as minhas coisas ali na peneira, tudo mais. A peneira não tinha nenhum buraco grande pra ela, sei lá, tá fingindo ali que ela tava pegando num fundo falso as coisas, até porque eram muitas coisas. Então, assim, pra mim, esse momento foi muito importante também, de ver que o negócio não tinha como tá saindo de outro lugar, senão do plano espiritual. E aí ela tirou as minhas coisas, falou umas meia dúzia de palavras ali comigo, e aí eu me retirei da sala e fui direcionada a uma bancada onde você abre os objetos que foram tirados para você, e ali tem uma pessoa te orientando. E ali ela vai te explicar o significado dos objetos que você não entende, né? Eles te dão uma folhinha, um panfleto com vários objetos e a descrição na frente do que eles significam. E aí, caso você não saiba, caso saia algum objeto diferente, você não saiba ali o significado, a pessoa tá ali para te auxiliar. Eu, lógico, não li a folhinha e queria auxílio para todas as coisas, porque tudo era uma novidade para mim. Nesse momento da bancada, as pessoas ficam meio próximas, não é um espaço muito grande, então você acaba vendo coisas das outras pessoas também. Então, nesse momento, eu vi muita vela, vela de todas as cores. As velas, elas e as cores delas, elas vêm representando um sentimento. Elas vão materializar esse sentimento que está sendo dificultado na sua vida. Então, velas com formatos de imagens, com formatos de objetos. Eu tirei algumas fotos, vou colocar algumas fotos aqui, um machadinho em formato de vela, um cifrão em formato de vela, alguns exus em formato de vela, vi um sutiã intacto, vi uma fitinha de voodoo, que a pessoa explicou pra mim que era o voodoo, vi frasco de perfume, caveira, vi o osso que parecia um fêmur de tão grande, vi o pedaço de quadro, esquadro de quadro, sabe, madeira, vi dente. Nossa senhora, eu vi um tanto de coisa, minha gente. Felizmente não vi bicho morto porque eu tenho pavor. Me dá uma agonia, não consigo. Deus me livrou disso. As pessoas que estavam comigo, como elas saíram antes, elas chegaram nessa mesa antes e aí tinham outras pessoas. Então elas viram coisas muito mais bizarras, mas eu fui livrada desse momento. Então é isso, a gente fez a nossa tiragem lá, a gente teve a nossa explicação de que as velas eram dificuldades, de que o osso significava impedimento em algumas áreas. Algumas coisas ali eram intencionadas, por exemplo, a terra mesmo tem um significado ali de inveja das outras pessoas. Infelizmente saiu bastante terra. A gente tem que entender que na vida, mesmo que a gente não tenha nada, a outra pessoa que tá vendo de fora acha que a gente tem muito. E isso é normal, né? É essa comparação com a vida do outro que atrasa muito a gente. A gente fica achando que a pessoa está vivendo uma vida maravilhosa. Meus queridos, infelizmente ninguém está vivendo essa vida maravilhosa não, né? Estamos em tempos difíceis. Mas, como nem todo mundo tem clareza sobre isso, as pessoas têm esse hábito de invejar, às vezes nem conscientemente. E é isso, né? E tá tudo certo e bola pra frente. Então, eu vou falar para vocês agora algumas informações de como que funciona todo o processo para ser atendido lá. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa específica, se eu souber responder, podem perguntar também. Eu acho que esse vídeo acabou ficando um pouco vago, porque realmente está sendo mais difícil gravar isso do que eu imaginava. Mas é isso. Então é o seguinte, você vai lá para Votuporanga, não sei onde você tá, às vezes pode ser mais perto, às vezes mais longe, né? Fomos para uma estrada ok, não pegamos muito engarrafamento, né? Exceto quando viemos embora, que a gente passou ali pela paralisação dos caminhoneiros, pela manifestação, mas coisa pouca também, tava tudo certo. Fomos, chegamos bem, graças a Deus, voltamos bem, graças a Deus também. Chegamos lá num dia anterior, deixamos nosso nome no caderno para pegar uma senha para ser atendido no outro dia. Caso você queira ser atendido no mesmo dia, é importante que você chegue assim que os portões lá se abram. Isso acontece de acordo com o site que eles têm no Google, 8h30 da manhã. Porém, algumas pessoas vão até antes. Eu acredito que eles deixam o portão aberto um pouco antes. Lá é uma fazenda bem grande, mas muito simples, até porque o objetivo não é ser atrativo, não é ser comercializado, nem nada assim. É uma casa de oração mesmo, tem um propósito espiritual, tem vários animais lá que são muito bem cuidados, mas o espaço é simples. É grande, mas é simples.
Então você chega lá, se você quiser ser atendido no mesmo dia, é importante que você chegue bem cedo, ali por umas 7h30, 8 horas, para deixar o seu nome no caderno. Porque depois esse caderno vai ser retirado, vai ser levado para uma salinha e vai começar a chamada dos nomes. Por exemplo, temos o nosso nome no dia anterior. Se a gente não tivesse lá no horário da chamada, outras pessoas iriam passar na nossa frente. Mas a gente estava e deu tudo certo. Então é importante que você deixe seu nome na lista e aguarde ali ser chamado. Não vai dar rolezinho por aí, senão você acaba sendo passado para trás, né? No sentido de outras pessoas passarem ali na sua frente para serem atendidos primeiro, e aí acaba demorando muito mais. Então, assina um nomezinho na lista para pegar sua senha, aguarda ser chamado na salinha. Você vai ser chamado na salinha, eles vão te perguntar se é a sua primeira vez ali. Se for a sua primeira vez, eles vão te dar algumas instruções. Bom, como que funciona ali dentro da sala? Você vai comprar a quantidade de algodão que você quer. Cada algodão é uma materialização, é uma tiragem. Ou seja, eu quero. E ali funciona da seguinte maneira: é recomendado que você faça tiragens em número ímpar. Então, e no máximo 13 tiragens. Então, se você vai tirar uma vez só, 3 vezes, 5 vezes, e assim por diante, até no máximo 13 vezes. Além disso, você pode tirar para você, que está presente ali no local, mas você pode tirar para pessoas ausentes, para estabelecimentos, imóveis e também para animais, coisas que eu só fui descobrir lá. Então, por exemplo, eu tiro para mim, que estou presente, tiro para familiares que não estão presentes, posso tirar para minha casa, coisas desse tipo. Inclusive, você pode tirar para entes falecidos também. Para quem é da área do espiritismo, acredita que a vida não cessa por aqui, que a gente tem um outro plano, um plano espírita, né? Um plano espiritual, e a vida continua lá, e a gente precisa de auxílio nesse plano também. Então, por isso que ela te dá a possibilidade da tiragem para essas pessoas que já passaram para outra vida. R$ 50 cada tiragem. Essa tiragem esse valor é para o custo do algodão ali, do álcool que eles usam para esterilizar o algodão. E essa esterilização ela é feita porque a mulher tá tirando ali de tudo um pouco, né? Coisa que tá saindo de cemitério, coisa que pode estar enferrujada e tudo mais. Então, para ter ali essa esterilização. Depois desse processo, você vai assinar, né? Primeiro, você tem que assinar o nome completo seu. Se você for tirar para outras pessoas o nome completo dessas outras pessoas, é interessante que você saiba a idade dessas pessoas, porque você precisa fazer pela ordem da pessoa mais velha para a pessoa mais nova. Você em primeiro lugar, depois do mais velho para o mais novo. Você pode fazer para você até 13 tiragens, mas não há limite de para quantas pessoas você vai tirar. Então, você pode tirar para 3, 4, 5. Isso eu perguntei lá e ele me disse, você que sabe. Então, depois que você pega o seu algodão, você vai se direcionar para um local que fica bem ali de frente para essa salinha, fica com várias caixas. Então, você vai pegar a sua caixa e você vai começar a desfazer o seu algodão. Ele vem numa manta e você vai começar a desfiar o seu algodão até você terminar. Nesse momento, é pedido para que você mantenha bons pensamentos. Então você vai ali desfiando seu algodão. Eu tinha bastante algodão, né? Então dá aquela coisa de tipo, meu Deus, por que eu peguei tanto assim, não é mesmo? Aí você já começa a reparar que o ser humano ele reclama de tudo o tempo todo, né? Estava ali para ter uma cura emocional, energética, espiritual e estava ali reclamando de que tinha muito algodão. Mas aí logo recobrei meu senso e fiquei tranquilinha. Então a gente estava ali desfiando o algodão com os bons pensamentos pra gente, para as pessoas que a gente estava tirando também. E é isso. Terminamos o algodão, fomos para a sala do lado, para uma sala do lado ali, tem um salão onde podem ficar 100 pessoas. E aí ali tem a salinha de chamada, né? A salinha onde você vai ser chamado para comprar o seu algodão. E na lateral tem um outro salão que entram até 40 pessoas, que são as pessoas que vão ser atendidas naquele momento. Então entramos nessa sala de 40 pessoas e deixamos o nosso algodão lá em cima da peneira. Depois disso, vem a parte de pegar uma folha de caderno, tem a folha lá, eles disponibilizam caneta também. Você vai fazer um resuminho das coisas que estão acontecendo na sua vida e o que você espera conseguir com esta limpeza, né? Com esse processo pelo qual você vai passar. Gente,
sinceramente, escreve o que vier na sua cabeça. Se você for lá, lógico, escreve o que vier na sua cabeça, as coisas que você espera da sua vida, as coisas que você quer se livrar e as coisas que você quer conquistar, sabe? É mais saúde, é mais amor pra sua vida, mais compreensão. Escreve ali do jeito que você escrever tá certo, porque é a sua intenção que você tá colocando naquilo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante falar é que além dessa mediunidade de efeito físico, eu acredito que essa senhora tem uma outra mediunidade, que eu não lembro o nome agora, mas que é o ato de você tocar em um objeto, em uma carta, e saber o conteúdo dessa carta. Por que eu tô falando isso? Porque quando ela chegou, ela foi ter uma conversa rápida ali com a gente, ela tinha se atrasado por motivos pessoais, né? Ela tinha ido ao médico, então ela se atrasou um pouquinho. E quando ela chegou lá, ela foi ter uma conversa rapidinha com a gente e começou a falar umas coisas, umas palavras muito chaves que estavam nas cartas. Lógico, eu não sei a carta de todo mundo, mas tô falando baseado no que eu escrevi. E também das pessoas que estavam ali do meu lado, às vezes eu senti uma indireta, então acho que ela tem esse tipo de sensibilidade também, né? Também não é pra menos. Se a mulher materializa o objeto, isso daí pra ela não deve ser nada. Mas é isso. Aí fizemos a nossa carta. Lá eles têm um restaurante, então a gente foi almoçar. O atendimento começa a partir de 2 horas da tarde. Então a gente terminou as nossas coisas ali, era talvez meio-dia e pouco, não tenho certeza. Não me lembro bem, mas era cedo ainda, então a gente foi almoçar no restaurante. A comida lá, se eu não me engano, era R$ 40 por pessoa. Gente, não tenho certeza, mas era pra comer à vontade lá, a comida era muito gostosa. Aí comemos ali mesmo e voltamos lá pro salão, né? Eu decidi ir pro carro descansar um pouco, acabei esquecendo meu óculos lá, como eu já falei, né? A gente esquece que a gente é cego, não tem como. E aí, depois disso, a senhora chegou, mas ela costuma, né, pelo que eu soube, fazer uma palestra antes para explicar como que funciona o trabalho dela. Ela ensina algumas técnicas para você mesmo se defender na sua própria casa, se defender espiritualmente, tô falando, né? E, enfim, como ela chegou um pouquinho atrasada, as coisas aconteceram um pouquinho mais rápido. Mas aí fizemos uma fila em ordem, né? Cada um com a sua senha. Fizemos uma fila e fomos entrando aos poucos até preencher os 40 lugares dentro da sala. Lembrando que cada pessoa pode ter a quantidade de sacola que quiser. Então, 40 pessoas não significa somente 40 materializações, né? No meu caso, eu estava com 4 sacolas e em uma das sacolas eu tinha 5 algodões. Então, era coisa para uma caramba. E é isso, né? Eu preciso parar de falar palavrão. E aí a gente foi entrando, fazendo a oração, enquanto a gente era benzido por ela também, né? A gente recebia como se fosse um passe ali dela. Aí sentamos em ordem e aí começaram os atendimentos. Começa o atendimento, aí uma fileira cessa, aí você faz como se fosse uma cobrinha assim, né? Vai indo assim em zigue-zague. Aí eu era uma quase das primeiras, eu tava na segunda fileira, na segunda ou terceira fileira, se eu não me engano. Então as coisas ali aconteceram bem rapidinhas. Aí eu fui com as minhas 4 sacolas, né? Precisei de um carrinho para levar minhas coisas, literalmente. E aí, depois que ela faz a tiragem ali, ela pede para que você não fique falando muito ali no ouvido dela, porque ela precisa se concentrar. Então ela só vai falar se for necessário falar, assim como o ajudante dela, que eu acredito que seja o filho dela, também só vai falar se for necessário. E aí eles te informam de que tem uma pessoa lá fora que vai te instruir sobre as coisas que você tirou. E aí, como eu já disse lá no comecinho, né, saí com as minhas coisas, saí com o meu carrinho, arrumei a bancada ali, tinha uma bancada vaga, abri as minhas coisinhas, fiquei lá olhando incrédula com as coisas que saíram pra mim, mas feliz ao mesmo tempo de saber que aquilo tinha sido tirado, que eu tava tendo a oportunidade de tirar aquelas coisas da minha vida, né? Pra mim isso significa um novo início, assim. Eu espero muito me tornar uma nova pessoa, sem todas essas nhacas que estavam aqui impregnadas em mim. E aí como que funciona? Você vai ali, você abre os seus jornais, você vê as suas coisas, você pode tirar foto dos seus objetos, e depois a pessoa te explica ali o significado de cada coisa. Depois disso, você amarra todas as suas coisas numa sacolinha e deixa ali para eles fazerem um descarte, né? Isso é interessante, porque imagina quem tirou um bicho morto, para onde que vai levar esse negócio, né? Então você amarra ali, eles têm como se fosse tem um nome certo para isso, tipo uma banheira, se não é uma banheira, viu, gente? É um espaço ali aberto que você coloca as suas sacolas. E aí você deixa lá, eles mesmos
fazem os descartes. E aí o que acontece? Depois desse processo de ter ido, de ter tirado as coisas, durante 13 dias você vai fazer uma oração. Essa oração precisa ser feita de maneira contínua. Se você perder um dia, você tem que voltar tudo e fazer de novo. Essa oração, ela serve para desmaterializar os objetos. Ou seja, para dar fim naquilo mesmo, sabe? Você materializou o seu problema. Agora você tem que fazer ele desaparecer da sua vida. Então, essa oração ela vai servir para isso, para você se libertar daquilo. E é tão gostoso fazer oração, sabe? Agradecer pela oportunidade que você está tendo de se desvencilhar dessas coisas que te fazem mal. Então é uma coisa muito gratificante mesmo. Você vai entrando cada vez numa conexão ainda maior, assim, com as coisas que você acredita. Lógico que provavelmente vai ter gente aqui que não acredita em nada do que eu tô falando, que vai achar que é balela, mas para as pessoas que acreditam, eu posso dizer que é uma experiência muito enriquecedora, assim, muito foda mesmo, sabe? É uma puta de uma experiência interessante e importante pra nossa vida, pra gente que acredita. E é isso. Até onde eu sei, essa senhora vai se aposentar agora, em dezembro. Pode ser que ela só diminua os atendimentos dela, até porque ela já era pra ela ter se aposentado muitos anos atrás. 10 anos atrás, se eu não me engano, ela já mexe com isso há décadas, acho que desde bem antes dos 20 anos dela. Então, é uma pessoa que já vem trabalhando com isso e se desgastando com isso há muito tempo. Então, para quem tiver interesse e quem tiver a oportunidade, junta aí a pessoas que também têm o mesmo interesse que você, que também se interessam por esse tema, e vai fazer essa viagem, gente. É uma experiência, assim, única demais, sabe? Por mais que fique caro, a gente gasta muito dinheiro com coisas que são inúteis na nossa vida. E todo mundo sabe disso. A gente tem esse espírito consumista. Quem é. Nossa, gente, pobre, então adora fazer dívida, né? Eu fui lá sem dinheiro nenhum, tô aí com meu cartão com o limite estourado. Mas tá tudo certo, entendeu? Porque eu faço dívida com outras coisas que são tão banais que, assim, não vão me ajudar em nada na vida. Então a gente tem que saber priorizar as coisas. Faça aquilo que vai te ajudar de verdade, entendeu? Gaste dinheiro com o que vai ser benéfico para você. Tô falando de, tipo assim, satisfazer uma vontade pessoal. Não, vou gastar dinheiro comendo isso aqui porque tá bonito e eu quero comer. Gente, não, isso aí não é prioridade, entendeu? Priorize os seus gastos. Veja o que realmente vai te trazer mudança. Veja o que realmente vai te trazer uma vida melhor. Então, se ir até lá é uma coisa que eu enxerguei como algo que poderia mudar a minha vida, por que eu vou deixar de ir e pegar o mesmo dinheiro que eu gastaria lá gastando com coisa trouxa? Não, priorize seus gastos. E é isso. Se tiver oportunidade, se quiser, vai. Já passei as informações. Se quiser saber de mais alguma coisa, se eu puder ajudar com mais alguma coisa, eu ajudo. E é isso. Que daqui pra frente eu seja uma nova pessoa. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo.